Oi, oi, bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre Guimarães Rosa e sua obra Primeiras Histórias, mais especificamente sobre os contos da Arandina, Nenhum Nenhuma e Famigerado. Bom, antes de tudo é importante ressaltar que Guimarães Rosa foi artista da terceira geração modernista e ele tinha como recorrente tópico em suas obras a racionalidade humana. Isso aconteceu porque ele também foi médico que trabalhou naquele hospício super famoso de Barbacena em 1933. E isso fez com que ele tivesse bastante experiência para tratar sobre o assunto. Uma forte característica de Guimarães Rosa também é o uso da linguagem fora dos padrões. Ele mostra que é impossível limitar a subjetividade humana em moldes rígidos. E por isso ele faz o uso de neologismos, provérbios desmanchados e arcaísmos linguísticos com a finalidade de romper com esses moldes, assim como seus personagens fazem. Como, por exemplo, o nome de um personagem no conto de Darandina, que vai ser o primeiro que iremos falar, é Professor D'Artagnan, que apresenta um jogo com a onomatopeia tantan, que usamos para descrever alguém que é louco. Ele é tantan. Não é a primeira vez que Guimarães Rosa dá lugar a personagens não convencionais em sua obra. Isso é uma marca recorrente em primeiras histórias. São personagens marginalizados à visão hegemônica e não pertencem ao status quo social. Darandina é um conto linear escrito em primeira pessoa, que exemplifica bem tais características, porque o narrador usa palavras válises como persecto, que é a junção de perseguição e secto, e tresbuliço, no lugar de rebuliço, mostrando justamente esse uso não convencional da linguagem. Além disso, o tema principal é pautado na loucura, em que vários personagens possuem traços cômicos ou até patéticos. Bom, em Darandina, a história começa com o narrador em seu local de trabalho, que é um hospício. E ele percebe que, de repente, um homem bem vestido rouba uma caneta de um paletó de um passageiro, uma pessoa que estava passando. E aí começa uma perseguição e esse cara, o ladrão, foge e sobe em cima de uma palmeira no meio de uma praça ao lado do hospício. E logo se forma uma multidão ao redor para observar o que estava acontecendo. E nessa multidão estavam justamente o narrador e seu amigo Adalgiso. A identidade do ladrão estava sendo debatida pelas pessoas que estavam embaixo, que diziam que ele podia ter sido um interno que fugiu, ou um camelô. O homem de cima da palmeira gritava sobre como ele não era um doido ainda, mas dizia que a insanidade do mundo o estava enlouquecendo. Sua identidade foi descoberta por um amigo do narrador, o Sandoval, que afirmou que o doido era o secretário de finanças da cidade, o que foi desmentido depois. Mas devido ao seu status elevado, chamaram-se as autoridades para tentar tirá-lo de cima da palmeira, utilizando escadas e o chamando, mas sem sucesso. O homem bradava diversas coisas aparentemente sem sentido, como viver é impossível, o que traz mais uma vez uma situação cômica, em que as pessoas de diversas hierarquias escutam com atenção. Nesse instante, o homem da palmeira deixou cair um dos sapatos. Dr. Bilolo, o diretor do manicômio, exclamou que o homem era um gênio. O povo, então, começou a aplaudi-lo. E há a personificação do estado de loucura com o diretor, que remete ao significado de abilolado ou doido, ironizando que o diretor de um hospício, que deveria dar diagnósticos de doenças mentais, é a própria manifestação da insanidade. O outro sapato também foi arremessado do alto da árvore, mais aplausos. Então, ele começou a se despir, arremessando suas roupas, expondo mais uma vez cenas de escândalos e excentricidades nos textos de Guimarães. Na cena, as peças de roupas representam os véus de nossa sanidade, que pouco a pouco foram retirados. Porém, contanto que não sejamos nós em cima da palmeira, a situação torna-se cômica, explicando os aplausos e divertimento da população ao redor. No final, veio a lucidez do personagem em cima da palmeira, o que o causou um estado de pânico por medo da altura e da multidão que gritava com ele. Mas aí, ele alcançou uma escada que as autoridades tinham colocado na palmeira, se voltou ao povo mais uma vez em estado enlouquecido, exclamando "Viva a luta, viva a liberdade!" E o conto termina com a multidão o aplaudindo e o carregando vitorioso. A ênfase da criação dessas situações extraordinárias leva um leitor a refletir sobre o estado de loucura da sociedade,
em que os valores são invertidos a cada acontecimento excêntrico considerado intraduzível do ponto de vista lógico. A palmeira, nesse caso, pode significar a arte, pois, ao subir, eles têm todas essas ideias que a multidão abaixo não entende. Lá, ele foi tanto aclamado quanto vaiado, assim como artistas em suas obras. A intenção de Guimarães pode ter sido dizer que os artistas são os verdadeiros racionais. Porém, ao descer da palmeira, o homem já não é um diferente, e é novamente acolhido pela sociedade. Em Famigerado, outro conto de primeiras histórias, Guimarães também frisa a importância do conhecimento do uso da linguagem, demonstrando que esse conhecimento determina sua classe social. Na história, o narrador é um médico, que vai trabalhar no interior, ou seja, um homem letrado de um conhecimento notável. Ele se depara com 3 cavaleiros do sertão, cujo líder se chama Damásio, um assassino da região. O clímax do conto é formado quando Damásio pergunta ao médico o significado da palavra famigerado, que ouviu de um moço do governo. Damásio diz: Vós-me-ser, agora me faça a boa obra de querer me ensinar o que é mesmo. Famigerado, faz-me gerado, fal-me gerado, família gerado. O médico, aflito com a situação, teme que algo de ruim acontecesse com ele ou com o tal moço do governo e utiliza-se de palavras de cunho formal para explicá-lo. Famigerado é inóxio, é celebre, notório, notável. Entretanto, o sertanejo pede que ele utilizasse da fala de pobre para explicá-lo. E assim fez o médico. Famigerado? Bem, é importante, que merece louvor, respeito. Com essa explicação, a preocupação do sertanejo é cessada. E o mesmo afirma: não há como que as grandezas marchas de uma pessoa instruída. Logo, se mostra o poder de uma pessoa instruída tem sobre uma que não possui tal conhecimento. Pois, se lemos, podemos afirmar que o médico privou a verdade por medo, uma vez que essa palavra possivelmente tenha sido usada para fins pejorativos, já que ela possui o sentido de algo maldito ou desgraçado. Ainda no final, o narrador afirma: olhe, eu, como o senhor me vê, com vantagens. O que eu queria uma hora destas era ser famigerado, bem famigerado, o mais que pudesse. De fato, mesmo o proprietário estabelecimento culto formado naquela hora em que se temia e se sentia aflito de perder a vida, o que mais queria era ser tão desgraçado, tão maldito quanto Damásio. É notável as fortes características de Guimarães Rosa no texto, com o fato de suas obras alcançarem uma dimensão universal, ou seja, ficamos tão envolvidos com suas histórias que aos poucos nos tornamos sertanejos de jagunços e passamos a pertencer a um mundo repleto de indagações sobre a existência de bem, o mal, a violência, etc. Outra característica desse escritor é o uso da fonte da língua falada no sertão, como vós-me-ser, e o uso de palavras que caíram em desuso, como insolitíssimo. Já no conto Nenhuma, a articulação do passado com o presente, em que o menino narrador tenta resgatar e recordar experiências de sua infância a partir de suas memórias. A história conta sobre a viagem do menino para uma fazenda, onde ele conhece o moço, a moça e a velha apelidada de Nenha. A velha senhora já não tinha capacidade de fazer as coisas sozinha, e por isso a moça morava lá, trabalhando como cuidadora, e o moço era seu noivo. O moço e a moça se amavam profundamente. Só seus olhares já deixavam claro que sentiam, sendo tudo muito intenso e duradouro. Porém, a moça tinha como dever e desejo cuidar da Nenha e mantê-la viva, mesmo que sua idade e doenças dificultassem isso. Com isso em mente, a moça terminou seu noivado com o moço, para que pudesse se dedicar inteiramente a cuidar da Nenha, sem deixar o homem que amava preso na fazenda. O menino assistiu tudo esse caso se desenrolar, e com ele aprendeu sobre o amor. De forma que, quando o moço o levou para casa, o menino notou que seus pais não possuíam esse amor um pelo outro, pois a relação deles era rasa e pautada no cotidiano e nas conformidades. Essas percepções contribuíram para a descoberta da diversidade do sentimento amoroso, promovendo amadurecimento, além de serem experiências vividas no contraste do passado com a infância e o presente com a memória. Essa é uma característica de Guimarães,
que questiona a ordem do mundo racional e trata a memória como recuperação de um sonho. Além disso, a relação da Nenya com a moça pode ser comparada com a tentativa de manter a linguagem antiga viva, como se a velha fosse o antigo sendo esquecido e apagado, enquanto a jovem mulher representa a luta para manter o passado vinculado ao presente. Já o menino e o moço podem ser ditos como um amadurecimento. O menino é a língua em desenvolvimento, sendo o analfabeto, e o jovem, enquanto moço, é a linguagem desenvolvida e madura, ambos sendo exemplificados no conto, quando o menino não consegue ler revistas e só olha as imagens, enquanto o moço escreve cartas para a moça.